Olá, você já se questionou sobre a existência de Deus? Eu já me questionei muitas vezes e quero falar para você 8 argumentos sobre a existência de Deus. Alguns metafísicos, outros físicos e outros de ordem moral. Então, meu nome é Ademilson, seja bem-vindo ao Coração e Mente. Vamos começar pelas 5 vias de São Tomás de Aquino. A primeira via é a via do movimento. São Tomás de Aquino, ele se baseia na metafísica de Aristóteles para explicar que tudo que existe no universo, ele é efeito de uma outra causa subsequente. Por exemplo, se tem uma bola em movimento num campo, é porque alguém colocou energia e pôs aquela bola em movimento. Então, seria um jogador que deu um chute, por exemplo. E assim, tudo no universo é causado por outra coisa. Existe um ser que é ato puro, que produz os movimentos. Então, é preciso entender o conceito de ato e potência em Aristóteles para que a gente entenda esse argumento do movimento. Então, tudo que existe, por exemplo, o que existe está em ato e nós todos estamos em potência de fazer alguma coisa. Em ato, eu sou o que eu sou agora, mas eu tenho potência de me mover, tenho potência de falar e assim vai. Deus é aquele que é ato puro, que não tem essa variação. Por que Aristóteles desenvolve esse raciocínio? Porque, e dentre várias outras razões, os pré-socráticos discutiam muito, Heráclito e Parmênides, por exemplo, sobre se as coisas realmente existiam, porque ninguém pode se banhar no mesmo rio, por exemplo, como dizia Heráclito. Então, esse argumento de Aristóteles consegue conciliar a variação que existe no mundo com a presença das coisas, com a sua existência, ok? Então, primeiro argumento é o argumento do movimento. Tem um ser que é ato puro, que gera os outros atos, que faz com que as outras coisas se transformem de potência de ser alguma coisa em ato. Então, o segundo argumento de São Tomás de Aquino é o argumento da causa eficiente. Então, esse argumento é da lógica da causalidade, que todos nós precisamos, inclusive, não só acreditar, mas todos nós pensamos de maneira lógica, de maneira causal. Por exemplo, na medicina, nós procuramos as causas das doenças. Então, a gente procura tratar dessas causas para encontrar a cura dessas doenças. E no geral, tudo que existe no universo, a gente percebe que existe uma causa por trás. Por exemplo, se nós colocamos vários dominós, um ao lado do outro, se você coloca os dominós numa distância suficiente para que tenha aquele efeito dominó, quando alguém bate no primeiro dominó, você pode ter um conjunto de dominós que caem, e isso pode se aplicar em tudo. Então, não teria como existir alguma coisa que não fosse causada por outro. Por exemplo, eu sou filho do meu pai e da minha mãe. Se eles não tivessem me concebido, eu não teria existido. Então, esse segundo argumento é o argumento da causa eficiente. O terceiro argumento de São Tomás de Aquino é o argumento da contingência e necessidade. Então, para São Tomás de Aquino, algumas coisas são contingentes e outras necessárias. O único ser que ele tem essência e existência ao mesmo tempo, sem necessidade de um outro ser para gerar a sua existência, é o próprio Deus. Como eu falei, também dá para usar em relação a tudo. Um lápis, por exemplo, ele é produzido através de madeira, através do grafite. Então, um lápis tem as suas contingências e tem a necessidade de coisas anteriores a ele para que ele exista. Assim também com o ser humano, assim como uma estrela, com um planeta e com tudo que existe no universo. Então, as coisas são contingentes e têm necessidade de outras causas anteriores a ele. E Deus é o único que é o ser que não precisa de nada que o cause. Então, ele é necessário para que todas as outras coisas que são contingentes existam e tenham a essência.
O quarto argumento de São Tomás de Aquino é o argumento dos graus de perfeição. Nós vemos na natureza, em todo o universo, que algumas coisas têm uma ordem e têm uma perfeição magnífica. Quando nós olhamos, por exemplo, para algumas flores que são belíssimas, como uma orquídea, uma rosa, olhamos para o nascer ou pôr do sol, olhamos para o mar, vemos muitos graus de perfeição na beleza, na bondade, na verdade do que existe no mundo. Então nós vamos percebendo que todo o universo ele tem uma ordem, ele tem graus de perfeição diferentes. E algumas coisas são mais perfeitas do que outras. Nós percebemos no nosso dia a dia, por exemplo, olhamos um homem, uma mulher, olha para alguém que é muito belo, muito bonito, e você vê um grau de perfeição maior, muitas vezes física, de rosto, e também perfeições de interiores, de virtudes, de inteligência, de simpatia. Então, temos diferentes graus de perfeição e Deus seria aquele que é o totalmente perfeito, onisciente, onipresente, onipotente, totalmente belo, bom e verdadeiro. O quinto argumento de São Tomás seria o argumento da finalidade. Ele se baseia na teleologia de Aristóteles e diz que tudo que existe no universo tem uma finalidade e nós também agimos com finalidade. E você percebe que, por exemplo, algo muito prático, o sexo entre animais tem a finalidade da procriação para a sobrevivência daquela própria espécie, senão ela poderia ser extinta. E assim, em tudo no universo tem uma certa finalidade. Se tudo existe, tudo tem uma finalidade, as coisas não poderiam ser ordenadas, organizadas assim, se não houvesse um intelecto, uma inteligência superior que tivesse feito tudo isso. Então, esse é o quinto argumento de São Tomás de Aquino. Um sexto argumento, que é do design inteligente, da ordem e complexidade do universo, ele pode ser enquadrado como um desdobramento da quarta e da quinta via de São Tomás. Então, isso foi o argumento principal que me fez voltar a acreditar em Deus, não só acreditar, como perceber que ele é necessário e que seria importante que eu colocasse isso em perspectiva para que eu conduzisse toda a minha vida com base nessa visão de um ser perfeito que poderia me ajudar a ser uma pessoa melhor. Então, esse sexto argumento seria de que, do ponto de vista estatístico, do ponto de vista de lógica, ordem do cosmo, a gente percebe que até pelo princípio da entropia, as coisas tendem ao caos. Se tudo tende ao caos, como podemos perceber tanta ordem, tanta complexidade, tanta beleza no universo? Isso, estatisticamente, é praticamente impossível de acontecer. Não é uma perfeição, não é uma ordem. Todo o cosmos é ordenado. Desde uma molécula no átomo até o próprio universo inteiro, galáxias, tudo tem uma lógica, tem forças nucleares, grau de todo o grau de perfeição, o eletromagnetismo, por exemplo, a força gravitacional, tudo isso mostra uma perfeição divina. O sétimo argumento seria o argumento moral. Todos nós procuramos a justiça, todos nós nos ofendemos, inclusive o próprio bandido, ele se ofende se alguém comete uma injustiça contra ele, se alguém o trai, se alguém bate nele, se ele se sente injustiçado. O sentimento e a concepção de justiça é universal, está presente em todos os seres humanos. Se não existir um ser que é atemporal, que está por cima das estruturas de poder humanas, não haveria justiça nesse mundo. Obviamente, isso é um argumento moral e que faz com que as sociedades elas tenham um embasamento do direito natural, dos princípios de dignidade humana, porque se você vai agir simplesmente porque você vai ser punido, logo, se não tem ninguém para o punir, como acontece muitas vezes na política, com corrupção, desvio de dinheiro,
não só na política, em empresas, no nosso dia a dia, nós percebemos que pessoas que não têm esse conceito de uma justiça universal, eles acabam se guiando exclusivamente pelo que os outros vão pensar. Então eles não pensam nessa justiça universal de que existe um ser que ordena e é justo e que vai dar a cada um o que é seu. E o oitavo argumento seria o argumento de Santo Anselmo, que pensava que Deus era aquele do qual não poderia existir nada mais perfeito. Então, por exemplo, se a gente pensa em um super-herói que é muito forte, muito sábio, muito justo, se ele existe apenas na nossa mente, não existe na realidade, então quer dizer que ele é imperfeito, tem alguém mais perfeito do que ele. Logo, esse argumento que é a priori, não é baseado em experiências, Santo Anselmo diz que Deus é aquele que é necessário, que é o mais perfeito, que é o que a nossa mente humana, a nossa condição humana mais consegue conceber de perfeição. Então esses são 8 argumentos sobre a existência de Deus. Se vocês se interessarem que a gente acabe discutindo mais especificamente cada argumento, coloquem aí nos comentários. Muito obrigado, um abraço e até logo.